Amém, igreja, bom dia. Quero convidar a amada igreja a ficar em pé para iniciarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus, amém? Quero iniciar com uma oração, principalmente intercedendo agora pela vida do nosso pastor Pedroso, né, que se encontra com a saúde um pouquinho debilitada, né, mas vamos orar e continuar intercedendo, amém? Com certeza a minha oração, somando com a sua, com mais um e mais um e mais um, vai ser uma oração muito forte. Então vamos levantar um clamor, pedindo ao nosso Senhor Jesus que passe entre nós. Pai Celestial, Deus soberano, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um domingo aqui na tua casa, para te louvar junto com meus irmãos. Eu te agradeço por isso, Pai. Apesar do frio, apesar da vontade de ficar na cama um pouquinho mais, mas tu nos deu força para estarmos aqui, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai. Em especial, Senhor Jesus, também coloco a vida do nosso pastor. Vamos levantar ainda mais um clamor por sua vida. Mas visita ele agora, Senhor Jesus, onde ele estiver. Cuida da sua saúde, renova a sua saúde, Senhor Jesus. Te peço que abra ainda mais o nosso coração, Pai, para que venhamos receber tudo, Senhor Jesus, que Tu tem para nos dar, Pai. Pois sabemos, Pai, que o Senhor, o Teu amor não falha conosco, Senhor Jesus. Nós somos falhos, mas o Teu amor não falha conosco, Senhor Jesus. E é o que vamos declarar agora, em nome de Jesus, amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte pro fundo do mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus, pois Tu és santo, 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 santo para sempre, Pai. Louvamos a Tua majestade, Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, o Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Os que em Ti se foram, redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre.
é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Louvamos, Pai, te adoramos, Senhor. Nós viemos para te adorar. Pai, esse é o nosso intuito aqui, Senhor Jesus. Vim para te adorar, exaltar a tua majestade, a tua soberania, Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
para adorar-te? Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pois viemos para te adorar, para te exaltar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, igreja. Poder sentar, pastor. Bom dia, paz do Senhor Jesus com todos vocês, com todos nós, amém? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente Ele já se faz presente aqui em nosso meio e nós cremos que grandes coisas o Senhor pode fazer sobre nossas vidas nessa manhã e a orientação vai ser dada pelo Espírito Santo, amém? Vamos estar nos colocando de pé por um instante. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. A minha tradução diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E essa verdade nos liberta, Senhor. Essa verdade, Senhor, nos conduz aos teus caminhos, ó Senhor. Nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale com cada vida que está aqui essa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. É o que nós pedimos, Pai, encarecidamente, Pai, por graça e por misericórdia. E nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. O tema dessa mensagem é não temas. Josué, aqui nesse texto, ele está diante de um grande desafio de assumir uma liderança e de continuar o legado que foi passado para ele. Está em iminência de grandes lutas e grandes dificuldades que vai acabar tendo que enfrentar. Mas o Senhor diz para ele: não temas, não desanimes. Ele manda: esforça-te. E algo interessante que o ser humano, quando nós assim estamos diante de algo desconhecido, diante de uma situação adversa, diante de preocupações, nós ficamos com medo. Ficamos com medo. Como dizia lá no meu tempo de piá, gelamos a polenta, né? Ficamos com medo. E o medo é algo assim que ele traz algumas reações no nosso organismo. Ele acaba despertando hormônios. E esses hormônios agem em nosso corpo e traz ali calafrios, mão suada, fria, borboletas no estômago, situações assim que nos deixam com adrenalina a mil, e muitas vezes esse medo é bom. Por que é bom? Porque ele nos prepara para a luta ou para a fuga. E é um medo que é interessante. O medo faz bem muitas vezes. O medo, por exemplo, de você pegar e não atravessar essa BR sem olhar, né? Você tem medo, você não vai atravessar, então ela vai te poupar de um perigo, para poupar a tua vida.
Então, esse medo é bom. Mas existe o medo que é patológico, aquele medo que causa um mal-estar realmente, que vai te trazer limitações. O medo que te paralisa, o medo que te impede de tomar decisões, o medo que te impede de ser assertivo, de colocar as tuas opiniões. Esse medo não é bom. Esse medo que faz com que se fique acabrunhado, isolado, se sentindo derrotado, não é um medo bom. E existe o medo real e o medo imaginário. O medo real é a situação que realmente alguém coloca uma arma na tua cabeça e fica com medo que o cidadão realmente venha atirar na sua cabeça. E o medo imaginário? O medo imaginário eu tinha muito quando era criança. Eu acho que cada um aqui tinha seus medos, né? Mais ainda. Hoje nós temos ainda nossos medos. Mas eu tinha medo de palhaço, né? Quando eu era criança. Eu tinha medo de um corredor que tinha na minha casa, assim, que à noite parecia que eu via alguma coisa ali. É um medo imaginário. E a minha mãe tinha que ir lá, né? Trazer um conforto para que então eu pudesse perder esse medo. E ainda eu ganhava às vezes no aniversário palhaços ainda. Era um complô, né, contra mim. Eu colocava ainda um palhaço no meu quarto ali, né? Tinha um palhaço grande ali. Até um dia que eu falei para minha mãe que era para tirar aquele palhaço dali, que eu parecia que via alguma coisa naquele palhaço. Então esse medo é o medo imaginário. E aí existe uma grande diferença entre medo e temor. Apesar da palavra ser parecida, assim, né? Ter uma similaridade, mas existe a questão do temor do Senhor, né? É uma diferença que existe muito grande. Não é medo que nós temos de Deus, mas é um sentimento de entendimento que nós devemos ter uma reverência a Deus, que nós devemos respeito, submissão, obediência, amor acima de tudo a Deus. Eu temo a Deus. Temo porque é Ele somente que pode dar cabo à minha vida. Nós vamos ler um texto que está lá em Mateus capítulo 10, depois que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, não temas quem pode apenas tirar a tua vida aqui, temos assim aquele que pode tirar a tua vida e te lançar ela no inferno. Né? Aquele que realmente pode aniquilar verdadeiramente a tua vida. Então, o temor do Senhor é um amor a Deus. Eu não vou mais agora obedecer a Deus por medo, como foi pregado aqui, o pastor Braga esteve aqui algumas semanas atrás e pregou a respeito disso, e ele falou que nós agora obedecemos a Deus, nós temos um outro patamar, obedecemos a Deus, temos temor a Deus, não porque temos medo, mas porque o amamos. Né? E é esse nível que o Senhor quer que nós tenhamos em nossas vidas, não é uma lista de não podes, não é uma lista de deves, de deveres, somente. Mas é uma lista que eu nem olho mais para ela, porque eu vou obedecer ela naturalmente. Porque eu amo a Deus. E é isso que Deus quer, que cada um de nós venha atingir esse patamar, de amar a Deus acima de todas as coisas, acima das minhas vontades, acima do meu querer. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, logo depois de Salmos. Provérbios capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quer ser sábio? Tema a Deus. Quer ser bem-aventurado? Quer ser próspero? Não no sentido de ficar rico, irmãos, mas no sentido de você ter uma tranquilidade. Tema ao Senhor. Quer ter paz na sua casa, no seu trabalho? Tema ao Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 13. A palavra diz assim, 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Temer a Deus é não aceitar a injustiça. Temer a Deus é odiar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É não compactuar com as coisas que não vêm de Deus. Provérbios capítulo 14,
Verso 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar o homem dos laços da morte. Temer a Deus nos livra da morte. E não somente, às vezes, da morte física, pela qual todos nós um dia talvez venhamos a passar, mas nos livra da morte eterna. Nos livra da morte da nossa alma. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas parece que estão mortas, porque não temem a Deus, porque não têm uma esperança, tem um vazio existencial muito grande dentro do seu coração, da sua mente. E eles buscam isso, é só você sair de noite e você passar pelos bares e passar por esses lugares, principalmente no centro da cidade, e você vai ver ali jovens destruindo as suas vidas. Em drogas, em prostituição, em assaltos ali que eles cometem, porque eles precisam de algo para preencher esse vazio, e eles não encontram, porque eles nunca tiveram esse princípio da sabedoria que é o temor do Senhor. E nós que aqui estamos ouvindo essa palavra, nessa manhã, temos a oportunidade de nos enchermos dessa sabedoria e temer a Deus. Pedimos que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse temor a Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, para que nós venhamos obedecer a Deus em todos os nossos procedimentos, em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nosso falar, em nosso agir, em nosso sentir, em nosso querer. Espírito Santo, toma nossas vidas. É o que nós pedimos nessa manhã, para que verdadeiramente nós venhamos temer a Deus, verdadeiramente nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, amando a Deus, amaremos a nós mesmos e amaremos ao nosso próximo. E tudo isso passa, meus irmãos, pela fé. E a fé não é algo subjetivo. A fé é ação. A fé passa pela palavra oração. Oramos e agimos. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e a fé ainda é muito mais, vamos assim, dizer, exposta na nossa vida quando nós oramos assim: Pai, faça a Tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vossa vontade. Isso demonstra muita fé, porque nós depositamos toda a nossos planos na mão de Deus e damos a Ele: Senhor, faça aquilo que você quer na minha vida, porque eu sei que aquilo que o Senhor fizer vai ser o melhor para mim. Eu sei a direção que o Senhor for dar à minha vida vai ser a melhor. Isso é uma demonstração de fé. Quando nós entregamos toda a nossa vida a Ele, e sabendo que quando nós estamos no centro da sua vontade, é o melhor lugar que nós podemos estar. Porque muitas vezes nós queremos outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. E não temos paz. Não encontramos paz. Porque somente na vontade do Senhor é que nós teremos paz. E por isso nós temos que buscar do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos ter o discernimento e o entendimento de qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então nessa manhã, talvez você esteja aí confuso com muitas decisões que você deve tomar. Coloque na mão de Deus, entregue a sua vida a Ele. Talvez você não saiba como lidar com um filho, entregue seu filho a Ele. Senhor, faça a sua vontade sobre a vida do meu filho. Saiba que será o melhor para ele. Saiba que será o melhor para você. Amém? Dentro da vontade de Deus, meus amados, não é também um lugar ali de mar de rosas. Vão vir muitas lutas. Pode vir tempestades, pode vir ventos fortes, como nós vemos em algumas passagens na Bíblia, onde Jesus está ali num barco e vem um vento, uma tempestade muito forte. Mas Deus, o Senhor Jesus diz: não temas, permaneça na minha vontade, porque a direção que o Senhor for dar à sua vida vai ser a melhor. E mesmo que venham tempestades, você vai chegar a outra margem com o seu barquinho. Porque Deus disse que você vai, você vai. Creia. Se você crer, você verás a glória de Deus. Agora tome um cuidado. Se essa vontade de Deus foi dada, não veio diretamente de Deus muitas vezes.
para a tua vida, essa direção, né? Que às vezes veio por causa de uma profetada, alguém deu uma palavra que você não tenha discernimento. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, para que você venha verdadeiramente saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E certamente essa vontade será melhor. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Essa palavra de Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, é também o final da vida de Moisés. Moisés está no final da sua vida, então ele vê que o povo ainda vai ter que enfrentar povos poderosos, lutas difíceis, ainda para conquistar a terra de Canaã definitivamente, a terra prometida. E aí ele traz uma mensagem para o povo e diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus que vai contigo não te deixará e não te desamparará. Amém? Aleluia! Então fala sobre coragem, fala aqui sobre não ficar parado, fala aqui para não ficar na tua zona de conforto, fala aqui para você ter a certeza de que com o Senhor indo com você, você não precisa temer. Não tema. Eles podem ser grandes, as lutas podem ser muitas, as dificuldades podem ser tremendas, a pressão pode ser imensa, mas o Senhor é contigo, lhe diz: esforça-te, tenha bom ânimo, prossiga, não permaneça, não retroceda, não fique parado. Você pode ter aí muitas lutas, eu sei disso. Cada vez mais o mundo está ficando mais difícil e lutas e dificuldades vêm sobre a nossa vida, coisas que vêm tentando destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, a nossa família. Nós temos muitas vezes desânimo. Quem não passou por momentos de desânimo? Falta de ânimo, falta de vontade. Quem não passou por solidão? Quem já não teve um momento que parecia, ou às vezes até é mesmo depressão? Quem não passou por enfermidades, ou não está passando por enfermidades, ou talvez venha passar, vícios, desemprego, dificuldade financeira, brigas com filhos. Mas eu te digo, irmão, não desista. Não desista. Prossiga. A palavra diz: não temais. Não vos atemorize. Sede forte e corajoso. E lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, na continuação desse discurso de Moisés, ele diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Dê um passo atrás. Dê um passo atrás e deixe o Senhor ir à sua frente, nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades que você tem. Naquela questão lá no trabalho, manda: Senhor, vai à minha frente, prepara o meu caminho, Senhor. Isso, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, não temas, não te espantes. Sabe, irmãos, a palavra fala todas essas coisas, e muitas vezes nós andamos temerosos, porque nós não nos apossamos dessa palavra, porque nós não meditamos nessa palavra, como diz lá no Salmo 1, medita na tua palavra de dia e de noite, incessantemente, e será assim. No versículo anterior diz assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e será próspero em todas as situações da sua vida. Porque nós não nos apossamos, e por isso nessa manhã o Espírito Santo me traz aqui para lembrar você que o Senhor diz para você: não temas. O Senhor me traz aqui para dizer para você: prossiga. Vem me dizer aqui para vocês e para mim: não desista. A situação pode ser sem solução aos olhos humanos, mas, meus irmãos, quando o homem não pode agir, é aí que Deus age. Quando é impossível para os homens, é possível para Deus. E o próprio Deus diz na sua palavra, e diz de uma forma até irônica, Ele diz: por acaso há algo impossível para mim? Há algo difícil para mim? Para o nosso Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há coisas difíceis.
se nós temos o nosso Deus como nosso Pai, nós podemos descansar. Nós podemos saber que Ele está conosco. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Nós precisamos crer mais nisso. Precisamos entranhar isso na nossa mente. Fazer parte da massa do nosso sangue. Esse sentir Deus conosco. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os instantes. Como eu estava falando ontem para os jovens, nós não temos a permissão de sair diante da presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor todos os momentos, todos os instantes. Se estamos dormindo, nós estamos na presença do Senhor. Quando nós levantamos, nós temos que dizer, bom dia, Senhor Jesus, eu estou na sua presença. Eu já estava, mas agora estou aqui consciente. Vou trabalhar, estou na presença do Senhor. Vou comer, estou na presença do Senhor. Então, é motivo de nós nos alegrarmos e não mais andarmos tão temerosos. O medo vem, mas nós temos que mandar ele embora. O temor vem, mas nós temos que mandar ele embora. A palavra fala que o mal vem por um caminho, mas ele terá que fugir por 7. Então nós precisamos crer mais nessa palavra. Não crer tanto em homens, políticos, governantes, instituições muitas vezes. Mas nós temos que crer na palavra. Nós temos que crer no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome. E saber que Ele cuida de nós. Ele nos cuida. Nós somos como uma menina dos seus olhos. Nós somos como uma menina dos seus olhos. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. Depois de Reis. 1 Crônicas 22, 13. Com o frio parece que os dedos não mexem. As páginas ficam grudadas. 22, 13. Diz assim a palavra: então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos, os juízos que o Senhor mandou a Moisés, acerca de Israel. Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas e não te desalentes, ou não desfaleça. Algo aqui que me chama a atenção, tem que ter aqui 3 atitudes, meus amados irmãos. Atitudes fazem parte da nossa vida. As nossas atitudes vão mudar o nosso futuro, vão mudar o nosso presente. A atitude é cuide e guarde essa palavra. Cuide e guarde da tua fé. Esforça-te e tenha bom ânimo. Se eu ficar na minha autocomiseração, lá, vida, ó céus, ó dia, e ficar só reclamando, nada vai melhorar. Não muda nada. Mas se eu levantar e falar, agora vai, talvez vá. Mas em nome de Jesus vai. Amém? E outra questão, não temas. É uma atitude. É algo que eu posso dominar. O pensamento ruim vem muitas vezes. Mas eu posso trocar esse pensamento e dizer, será que é verdade mesmo? Isso que eu estou pensando? Se Deus diz o contrário de mim, e Deus ainda diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu posso ter pensamento ruim, mas Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Eu prefiro ficar com os pensamentos bons. Amém? Fique com os pensamentos bons. Alguém já ouviu falar sobre a palavra desalento? Desalento é a falta de alento, né? É o desânimo. Às vezes você começa algo e não termina. Quantas vezes eu já comecei muitas coisas, já comecei na minha vida e não terminei? Só de faculdade eu já comecei umas 5, 6. Terminei 2, estou no meio de outra, com vontade de desistir também, mas estou indo. Pós-graduação também, fiz umas 3, 4. Cursos, nem vou te falar quantos cursos eu já fiz de tudo que é coisa que você possa imaginar. Desisti de muitos. Então, às vezes, você começa algo e não termina. Você se entrega a esse desalento. Você começa a orar por uma pessoa, por um familiar, e você não vê resultado, e você desanima.
Porque às vezes faltava só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho faltava e você desistiu. Né? Então a pessoa que tem esse desalento, ela diz, eu não vou conseguir, eu não posso, vive reclamando, vive murmurando. Eu vou te dizer, meus irmãos, a murmuração é o contrário do louvor. Dizem alguns satanistas que para invocar o mal, eles murmuram, eles proferem palavras más. E o mal se manifesta. Quer que o mal se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Fique reclamando. Fique murmurando. Quando você reclama, você diz, Deus, o Senhor não é capaz nem suficiente para trazer bênçãos para a minha vida. Mas mude esse disco e comece a louvar ao Senhor. Ver coisas boas. Não é o joguinho do contente, né, que tinha, né, um negocinho. Não é só isso. Não é também viver no mundo da Alice. Mas procure ver coisas boas. Procure olhar o lado bom das coisas. Porque às vezes Deus está fazendo aquilo para te tratar, para você crescer, para você aprender, para você ficar mais forte. Então louve a Deus. Tropeçou lá naquele paralelepípedo, quase arrancou a joanete e a unha do pé. Aleluia! Deus é bom. Não é? Não é também, não estou falando aqui também, né? Mas essa é uma ilustração assim, meio grosseira que eu dei, né? Mas louve a Deus. Né? Nós temos a história de Paulo e Silas na Bíblia. Após terem sofrido ali tremendos açoites, estavam todos cheios de vergões, levaram varadas, foram açoitados, foram ali humilhados, foram colocados numa cadeia, estavam ali com grilhões, num local que provavelmente era frio e insalubre. Mesmo assim, eles começaram a entoar louvores a Deus. Cantavam louvores e à noite veio então um grande terremoto e as portas da cadeia se desfizeram e aqueles grilhões abriram, se desataram. E aí até o carcereiro ficou com medo, porque falaram assim, agora eles vão fugir, eu vou me matar. E Paulo fala assim, não tires a tua vida, porque nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro levou ele para casa, trataram-lhe os vergões, deram comida para ele, vestes novas, e Paulo e Silas pregaram o evangelho para aquele carcereiro, e aquela palavra que até hoje ecoa na nossa mente, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque procuraram não se entregar ao desalento, não se entregar à luta, mas sim lutar e louvar e bendizer o nome do Senhor. Quer ver um outro exemplo de louvor? As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. O povo então circundou aquelas muralhas louvando e tocando buzinas e fazendo louvores, e as muralhas ruíram. Quer que as muralhas venham ruir na sua vida? Louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome e creia na sua palavra. Isaías capítulo 41, versículo 10. Talvez tudo isso que eu estou falando você já sabe. Mas o que eu lhe pergunto, você tem praticado? Você tem colocado isso em prática na sua vida? Eu digo para vocês que eu preciso colocar mais em prática. Preciso colocar mais em prática na minha vida, porque as situações cada vez ficam mais difíceis. Como eu disse para vocês, o mundo jaz no maligno, o mundo está cada vez mais difícil. Mas quando nós começamos a agir como Deus quer, nós passaremos por dificuldade, mas nós venceremos. Nós chegaremos lá do outro lado. Isaías capítulo 41, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, novamente, não temas. Vocês vão cansar de ouvir isso. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Isaías aqui está fazendo uma questão assim, colocando a diferença entre aquele que serve a Deus e aqueles que não servem. Nesse texto aqui ele vai falar muito sobre aqueles que serviam a ídolos, e Israel, que procurou então entregar a sua vida ao Deus vivo.
E não confiar mais em ídolos, confiar sim no Senhor. E o Senhor diz assim: não temas, pois eu sou contigo. Você crê em mim? Eu sou contigo. Deus fala para você nessa manhã: você crê? Eu sou contigo. Não temas. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não temas. Ele é contigo. A vitória virá. Em outras palavras, comece a olhar mais para o Senhor. Comece a olhar mais para as suas poderosas obras. Como aconteceu lá com o moço de Eliseu. O exército sírio tinha cercado a cidade de Dotã, se não me engano. Eliseu estava ali com o seu moço, com o seu servo. E o moço começou a tremer, colar as placas, né? Começou a tremer as canelas. Muito medo, porque aquele exército iam destruir a vida deles. E aí vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 6, e vamos ver o que é que aconteceu. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Deus é bom. Capítulo 6, versículo 16. Ele respondeu, né, o moço do Eliseu estava desesperado ali. Daí Elias respondeu: não temas. Novamente, irmãos, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu, o monte estava cheio dos cavalos e carruagens de fogo em redor de Eliseu. E quando o inimigo descia, vou ler o 18 também. E quando o inimigo descia contra ele, Eliseu orou, e o Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu de cegueira, conforme a palavra disse a Eliseu. E aquele povo todo ficou cego, aquele exército. As carruagens de fogo, o exército do Senhor estava ali presente. O mundo sobrenatural está presente na nossa vida, meus irmãos. Eu digo para vocês que o mundo sobrenatural é muito mais real do que o mundo natural. É que nós não temos nossos olhos abertos. E quando você estiver assim, uma situação muito difícil, peça: Senhor, abre meus olhos, Senhor, para que eu veja uma saída. Abre meus olhos, Senhor, para que eu contemple, Senhor, o teu cuidado, Pai. A tua força, o teu poder. Esses exércitos, essas carruagens de fogo representam ali a força e o poder do nosso Deus. Por isso nós temos que pedir: Senhor, abre os nossos olhos, e que os nossos olhos fiquem fitos em Ti, Senhor. Fixados no Teu poder, fixados na Sua palavra. Agora, o último texto, irmãos, que vamos ler. Mateus capítulo 10. E como eu falei no início do culto aqui, nós temos medo diante do desconhecido. Nós temos medo diante das lutas, das dificuldades financeiras, das doenças, dos laudos médicos. Então Jesus vem aqui falar com seus discípulos. E Jesus faz o quê? Jesus anima os seus discípulos. Jesus traz um ânimo novo, traz um fogo ardente nos corações dos seus discípulos e diz assim: portanto, não os temais, nada há de encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-os na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Novamente Jesus diz pela segunda vez aqui: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse. Asse era uma questão monetária que praticamente era 1/16 do denário. Era uma quantidade ínfima de dinheiro, e nenhum deles cairá. Quer dizer, eles não valiam quase nada, esses passarinhos aqui, né? Levado lá para a oferta, né? Não valia nada, era umas merrequinhas. Mas Deus fala assim: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quer dizer, não valem nada, mas Deus cuida, né? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A minha cabeça cada vez está mais fácil de contar.
Cada dia que passa, Deus está com mais facilidade de contar. Não está precisando mais usar a calculadora científica. Então diz assim, ó, novamente pela terceira vez, não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Nós não sabemos o valor que nós temos, irmãos. E eu digo para você, você tem muito valor. Uma alma, diz a palavra, que vale mais que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. E por que você acha que é uma guerra espiritual, uma disputa por destruir o homem? Porque o homem tem muito valor. Nós temos muito valor. Jesus está falando aqui seus discípulos de uma forma bem detalhada, explícita, dizendo que Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Quando ele diz assim que Deus cuida, conta os nossos cabelos, ele está querendo dizer, Deus cuida dos mínimos detalhes da tua vida, meu querido. Deus cuida de todas das minúcias da sua vida. Porque Ele tem você como precioso. Nada pode fugir ao cuidado do nosso Deus. E às vezes nós andamos preocupados, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. E o Senhor Jesus Cristo diz assim que os ímpios se preocupam com essas coisas. Nós não somos ímpios mais, porque nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, portanto não precisamos mais andar tão preocupados com o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir. Porque o nosso Deus dará conta de todas essas coisas. É lógico que eu não vou ficar dormindo na minha casa o dia inteiro dizendo aleluia, e aí as coisas vão vir. Não, eu tenho que... Esforça-te. Esforça-te. Aquele que não trabalha, diz a palavra, que não coma. Eu tenho que me esforçar. Mas eu faço a minha parte, sabendo que Deus vai fazer a parte dele. Quando diz assim, quando o Espírito Santo diz assim, eu te ajudo, ele está dizendo para você o seguinte... Você também faz a tua parte, que eu vou fazer a minha. Nós dois juntos vamos conseguir. Eu sozinho não consigo levantar esse púlpito aqui. Mas se eu chamar o pastor Roberto, talvez a gente consiga. E é assim que funciona. Eu vou levantar, mas eu tenho que fazer a minha parte aqui, né? E o pastor Roberto vai fazer dele. Então eu faço aqui e o Espírito Santo faz a parte dele ali e levanta. Ele cuida de nós, amados irmãos. Portanto, deixe o medo para trás, eu digo para você essa manhã. Deus tem colocado desafios para que você venha realizar. Vocês jovens, Deus tem colocado desafios para que você possa realizar. Não temas, Ele é contigo. Ele te capacita, Ele te ajuda. Ele vai fazer o melhor para você, apenas confie nele. E essa manhã eu digo para vocês, confie mais no Senhor. Entregue mais a tua vida ao Senhor. E como você pode entregar a sua vida ao Senhor? Orando. Colocando. Orar não é apenas lançar palavras ao vento. Orar é colocar as nossas palavras numa salva de ouro, como diz lá em Apocalipse, e essas orações serem levadas ao trono de Deus. Deus ouve as nossas orações, amados irmãos. Por mais que muitas vezes nós não venhamos crer, mas Deus faz. Ele ouve. Ele está com os seus ouvidos, não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar. Então eu gostaria só nesse momento, antes de eu entregar essa palavra, pedir para que você se coloque de pé nesse instante.